Seja muito bem-vindo ao nosso curso de literacia. E hoje nós vamos falar de um dos grandes clássicos literários. O encanto por histórias infantis, inspirado no conto da Alice do País das Maravilhas. De Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas. Contos infantis. O que são contos infantis? Contos infantis é a alegoria que eu estou e esse tema grandioso que eu acabei de falar para você. Lewis Carroll criou um mundo fantástico, um mundo onde a ilusão e a realidade se degladiam, um mundo onde a ilusão e a realidade são amigas. Exato. Vou te explicar isso direitinho e você vai ver também que o conto, ele faz parte da sua vida, pois se não há conto, não há história. Se não há história, não há enredo. Se não há enredo, não há personagens, não há narrativa. Lewis Carroll, ele criou um mundo fantástico, com alegorias, com personagens encantadores, onde Walt Disney recriou, onde o cinema acabou recriando. Estou falando de Alice no País das Maravilhas. A versão cinematográfica tem uma visão diferenciada e a versão animação também. Há várias versões e adaptações, mas o original nós podemos grifar o nosso querido coelho. O que é o coelho no conto da Alice? O coelho no conto da Alice nada mais é do que aquela classe proletariada, exato, a classe proletariada que na época de Lewis Carroll vivia correndo e sem tempo. Isso soa para você alguma coisa familiar? Pois bem, o coelho na Alice também não tem tempo para absolutamente nada. Por isso que Lewis Carroll, observando aquela correria em pleno durante, após a Revolução Industrial ali que já estava acontecendo na época dele, aquele boom da indústria, onde as pessoas só trabalhavam, só tinha tempo para trabalhar, ele viu que ele sendo já de um nível melhor, uma classe mais alta, ele sendo, querendo ou não, um matemático. Lewis Carroll era matemático e escreveu Alice no País das Maravilhas. Se você não sabia, sabe agora. Lewis Carroll foi um autor maravilhoso e fantástico. Ele recriou ali a burguesia, ele recriou o proletariado na Alice. A Alice nada mais é do que o sonho dos seres humanos. Ela é um personagem sonho, um personagem irreal que está inserido na história. Não é um personagem real mesmo por estar na história, mas sim um personagem irreal dentro da história. A Rainha de Copas nada mais é do que aquele chefe arcaico, soberbo, que quer destruir, que quer mandar, que quer ter tudo para si, quer todos ao seu poder. O chapeleiro maluco nada mais é do que as pessoas totalmente alienadas já da sociedade, com problemas psiquiátricos, que tinham que esconder a cabeça, pois achavam que a cabeça de fora era um grande problema. E o coelho são as pessoas sem tempo, aquela pessoa totalmente alienada também pela correria, pelo excessivo trabalho, por toda aquela gama de trabalho aplicada a ela. Então, exatamente isso que você está imaginando, uma cópia, uma mímese. O conto é isso que ele representa. O conto nada mais é do que uma mímese de alguma coisa. O autor ele não vai criar algo se ele não tiver uma base.
se ele não tiver uma base, se ele não tiver ali um calço ao qual ele possa pisar para ele poder ter as suas ideias, as suas imaginações, ele não vai conseguir criar. Então, Lewis Carroll é um exemplo que nós estamos citando aqui, é um exemplo que nós estamos pegando, agarrando para si mesmo, pois o conto de Lewis Carroll, ele é um ponto fundamental na história. No que diz respeito ao quê? A mímese, no que diz respeito à imitação. Maravilhosamente bem, ele desempenhou o seu papel na sociedade. Isso nós chamamos também de paradoxo. O que é um paradoxo? É uma contradição. Ou o que é real e o que é fantasioso. Os contos de fadas são um paradoxo da realidade, uma contradição. Ela também é uma imitação. É algo que eu já vou disseminar para você entender. Um paradoxo é uma contradição, ou seja, parte do quê? De você ver aquela determinada situação, copiá-la, fazer uma mímese mesmo, né? Imitar aquela situação, porém você colocar ali aperitivos, né? Adereços fantasiosos naquilo que você criou. Pronto, está aí. Nosso querido livro, nossas queridas histórias, nossos queridos contos de fada. Nada mais são do que uma mímese, uma brincadeira, uma imitação da realidade, um paradoxo, uma contradição. Não seria encantador e nem conto de fada se Lewis Carroll contasse o que eu acabei de falar para você, o que ele observava. Qual encanto você teria pela Alice? Praticamente zero, nenhum. Não sairia do clichê. Não sairia da realidade de tudo que você vive. O clichê é aquilo que você já está acostumado a ver todos os dias. Lewis Carroll, ele fez um paradoxo maravilhoso, uma mímese, uma imitação do que ele via. Então a Alice, ela introduziu nesse mundo fantástico algo subliminar. Uma coisa que só você pode identificar, só você pode ver esse ponto magnífico na história. Ao entrar no mundo, um submundo, por meio de uma toca do coelho, onde o coelho apressado, ali com o relógio na mão correndo, e detalhe, o coelho, ele não era bonitinho não, viu? Ele era bem feio. Era um coelho totalmente rasgado, totalmente com o bigode mal feito, sujo, pois era assim que as pessoas andavam na época. Ferramentas, não tinha vestimentas adequadas, eram sujas, pois mal se tomava banho, pois elas tinham que trabalhar. As pessoas chegavam a trabalhar mais de 16 horas por dia. E isso fez com que Lewis Carroll observasse e colocasse ali, ilustrasse os seus personagens. A ilustração dos personagens foi vendo essa atitude das pessoas, foi tendo essa mímese, que é a observação da realidade, e trazendo para a mística aí dos contos de fada. Não existe conto sem uma observação de alguma coisa, e principalmente não existe narrativa sem problema. Se não tiver problema, não é uma narrativa. É esse ponto que é o mais importante e você tem que saber, ok? A mímese dentro do mundo de Lewis Carroll é fantástica. Por quê? Ele criou um mundo totalmente subterrâneo, aleatório, ilusório e fantástico, fascinante. Onde tem uma lagarta sábia, onde tem um gato que some, onde tem uma rainha de copas que persegue quem é humano, onde tem uma rainha branca bondosa. Branco, por que branco? O branco ele significa paz, por isso que a rainha era bondosa. E essa rainha ela ilustra muito bem o quê? Ela ilustra a bondade das pessoas que ainda existia. Como eu disse, Alice ela nada mais era do que o sonho das pessoas. E a rainha branca era a bondade das pessoas, né? A motivação de dar paz, de passar paz, de ser algo fabuloso. Nisso, a rainha de copas, daquela cabeça enorme, pois um patrão tem que pensar muito, tem que ter ali uma grande observação, uma grande vontade de querer julgar, de querer buscar, de querer se
se abster daquilo que o pertence, né? Às vezes se abster porque, né, ele tem vários empregados que estão trabalhando para ele, então ele não se preocupa, dizendo o padrão aí da Revolução Industrial. Hoje, com as medidas trabalhistas, enfim, tudo isso mudou. Claro, certamente, você deve estar meio assustado com o que eu estou falando, mas há mais de 100 anos atrás não era assim, era algo bem surreal. Era algo surreal. No entanto que os contos de fadas, eles nunca foram para entreter nenhuma criança, pois criança não existia. Criança não existia. Tá assustado? Pois é, não fiquem assustados, porque criança foi uma invenção da burguesia. A criança, ela foi inventada pela burguesia. A burguesia inventou criança porque vem de criação. Criação, aí surgiu criança. E certamente que uma criança era educada como fosse um mini adulto, né? E tinha ali todos os seus quesitos, ia à escola, tinha que ser letrada, tinha que ter conhecimento linguístico para entender o entretenimento. O que é o entretenimento? Isso que eu estou fazendo agora com você. Contação de histórias. Esse era o entretenimento. Há muitos séculos atrás, o entretenimento era para o bobo da corte. O bobo da corte lia-se vários livros para entreter o rei. Muitas vezes o rei ele era um inútil, às vezes analfabeto até, ele não conhecia o código linguístico, porém ele tinha um bobo da corte que corria atrás disso para ele. Tá ok? Então, o bobo da corte, ele fazia a corte dar risada das suas histórias. Se ele fosse péssimo nisso, ele ia para a forca. Voltando para Lewis Carroll. A burguesia, ela criou a criança para que fosse educada, para que fosse um diferencial. Antes da burguesia inventar a criança, não existia. Nós tínhamos mini adultos. O que eram mini adultos? Era adulto se casando com criança, vice-versa. Estou citando criança para você entender. Era adulto casando com uma mulher de 12 anos, homem de 10 anos casando com uma mulher já mais velha. E isso era natural, não existia criança. Então não haviam leis que proibissem ou inibissem esse ato. Portanto, a burguesia colocou suas mãos ali e fez essa separação, que foi evoluindo através dos tempos, e hoje chegou no patamar que você já conhece, que você já deve ter estudado, que você, com o seu conhecimento de mundo, já sabe como que funciona. Até que idade criança pode ter os seus direitos e deveres, ok? Porém, disso surgiu essa maravilhosa profissão, que é a contação de histórias e o aprimoramento dos contos. O aprimoramento dos contos. Foi observando tudo isso que Lewis Carroll criou Alice no País das Maravilhas. Alice no País das Maravilhas. O significado de Alice é sonhar, é alusão, ilusório. País das Maravilhas, ou seja, tirar daquela realidade terrível que as pessoas viviam para levá-las a um mundo maravilhoso. No entanto, que o livro foi um sucesso. O livro, ele é grande, ele é muito bem escrito, onde Lewis Carroll coloca valores, coloca seus sentimentos e também a sua indignação com a sociedade que ele assistia ali, sofrendo, vendo os atos das pessoas em busca de dinheiro, em busca de um emprego, em busca de uma colocação. E principalmente foi aí, nesse período também que se criou-se o Dia das Mulheres, onde aquelas mulheres ficaram presas dentro de uma fábrica, onde os seus patrões as trancaram para que elas produzissem, e infelizmente ocorreu um incêndio e elas morreram queimadas dentro da fábrica.
tudo isso, a Revolução Industrial foi uma loucura. Teve suicídios, teve várias e várias coisas ruins que a sociedade foi filtrando até chegar no patamar que nós estamos hoje. Não que a loucura ainda não tenha dizimado. A loucura ainda não dizimou. Temos que trabalhar. Mas temos que trabalhar dentro das leis. Existem leis hoje que protegem você, trabalhador, e todos os trabalhadores do mundo todo. Cada país com a sua determinação. Mas essa realidade é nua e crua. Estamos falando de literacia. E Lewis Carroll imitou tudo isso. Tudo isso foi imitado no livro Alice no País das Maravilhas, Alice através do espelho. O tempo ele é grande fator no mundo de Lewis Carroll, pois o relógio ali na mão do Senhor Coelho, tô com pressa, ele rodava sem parar. Por quê? O tempo não para, o tempo está sempre andando depressa. Porém, é o que nós dizemos, né? O tempo não anda depressa, ele anda dentro da sua possibilidade normal. Nós que estamos sempre correndo, é isso que ele quis brincar. Lewis Carroll quis brincar com o tempo sempre correndo, e os seres humanos sem tempo para nada. Era esse o objetivo do coelho. O coelho, ele tinha este papel na história da Alice: levá-la para um submundo. O que o coelho tem dentro da história? Com o paralelismo, né, a mímese com a realidade aí, né, no paradoxo, nesse grande paradoxo de realidade. O que o coelho tem a ver com isso? O que? Ele tinha que levar o ser humano para esquecer da realidade, esquecer que ela existe, esquecer que ela é nua, que ela é crua, esquecer que o tempo não para que o ser humano se desligasse, para que ele se desfrutasse um pouco do entretenimento, para que ele aliviasse, tirasse aquela carga pesada dele. Era isso o objetivo do coelho. No entanto, que na história o coelho salva a Alice de uma situação muito terrível que ela não queria, e ela se vê na vontade de seguir o coelho intuitivamente. Por quê? O sonho é intuitivo. O sonho, ninguém dá ordem nele. O sonho, ele acontece de forma espontânea. Ludicamente, a Alice corre atrás do coelho e cai no submundo, um mundo que ela não conhecia. Era um mundo, ou seja, que estava descolado da realidade, mas não deixou de imitá-la. Era uma mímese da nossa querida realidade. Era o submundo ao qual a Alice fez presente, ao qual a Alice estava lá. Uma maravilha no mundo de Lewis Carroll é o quê? Que todas as alegorias, todos os personagens, eles estão inseridos num objetivo só, que é entreter. E eles são uma imitação da nossa incapacidade mental. Chapeleiro maluco, próprio nome já diz, maluco. Ele é a nossa parte maluca de ser. Aquele momento que você não sabe mais o que fazer e determinada situação enlouquece, é o chapeleiro maluco. É uma alegoria da nossa loucura. O coelho, uma alegoria da nossa pressa, da nossa falta de tempo. A rainha de copas, uma alegoria daquele patrão mandão chato. Por isso que ela tem a cabeça muito grande, porque ela pensa demais. Ela não para também para ter lazer. Ela tem que pensar no que ela vai fazer. Dentro da história, ela tem que perseguir a Alice. Por que o patrão persegue a Alice? Porque a Alice é um sonho. Ninguém tem tempo para sonhar. Não pode sonhar de forma nenhuma. Por isso que ela é perseguida. Porque os sonhos atrapalham qualquer pessoa. Sonhar é algo que, para quem comanda
é surreal, é algo que não pode ser alcançado. Não existe sonho, existe realidade, existe o que está acontecendo, existe ordem e aqueles para obedecer e desempenhar determinado papel. Porém, a Rainha de Copas ela perdia nesse quesito porque ela perseguia a Alice porque ela não tinha sonho, ela não sabia o que era sonho. Ela só via, porém para ela aquilo não deveria existir, o sonho. Por isso que a Alice tinha um papel na história de acabar libertando todos os do submundo daquela escravidão. Ela queria o quê? Que todos parassem um pouco para sonhar. Para sonhar. Era isso que Lewis Carroll trouxe nessa magnífica obra. Ele gostaria que todos parassem para sonhar. Por isso que ele escreveu Alice no País das Maravilhas, para que as pessoas sonhassem, para que as pessoas parassem um pouco naquela vida clichê, naquela vida totalmente louca, maluca, naquela correria toda, para que as pessoas sentassem, pegassem um livro e lessem, sonhassem, imaginassem, viajassem para outro mundo surreal ao qual elas gostariam de não pertencer. Quando você pega um livro, você está sonhando, você está mergulhando num mundo só seu. E isso proporciona nosso querido e amado lúdico. O que é o lúdico? É aquele ápice da literatura, aquele ápice da literacia, onde você não está junto com o personagem, mas você se sente o personagem. Onde você tem um grande ápice, uma grande explosão que só você vai entender em um determinado ponto da história. Onde a história começa a fazer parte da sua vida e você fazer parte da vida dela. Esse é o lúdico. E o público teve o lúdico com a Alice. Por quê? A Alice ela foi uma libertadora, a Alice ela foi uma heroína, a Alice ela não quis saber para onde que o coelho estava indo, ela o seguiu. E isso é um grande atrativo do conto. Lewis Carroll ele escreveu um conto que ele trouxe para a realidade, brincando com ela mesma em forma alegórica, sonhos, algo surreal para a época, algo que ilusório, algo que não se dava para imaginar. Foi isso que Lewis Carroll trouxe escrevendo Alice no País das Maravilhas. E é uma maravilha mesmo, aquele mundo fantástico, cheio de criaturas magníficas, estonteantes, místicas, que no mundo real é impossível existir. Pois as pessoas trabalhavam e não tinham tempo para absolutamente nada. Elas eram sozinhas. Elas estavam sozinhas. A Alice também teve os seus momentos de solidão, mas ela acreditou nela mesma e ela foi atrás das suas metas, das suas perspectivas, sem saber se iria alcançá-las. Por isso que a Alice ela é uma heroína, é um sonho de herói. Ela tem a sua função de herói na história. E quem a leva aí é o coelho, nosso querido coelho. Um fator importante do coelho também, por que é um coelho? Porque o proletariado, as pessoas, infelizmente, com baixíssimo poder aquisitivo, que não eram donas de fábrica, não tinham dotes, não tinham terras, não tinham absolutamente nada, eram funcionárias, tinham muitos filhos, trabalhavam para criar seus filhos. Por isso, a alegoria com um coelho. Infelizmente. Por isso, essa alegoria com o coelho, que é um animal que tem muito filhote. Por isso, Lewis Carroll colocou também as pessoas como coelho. Mas aí você me pergunta, mas, poxa, não seria um sarcasmo da parte dele? Não, seria um alerta. Seria um alerta. Quanto mais filhos você tem, mais bocas você tem que sustentar, mais você tem que trabalhar para dar conta de tudo isso que você tem. Não tem uma outra alternativa. Você tem que trabalhar muito. Então as pessoas tinham muitos filhos
tinha que colocar comida dentro de casa para todos eles, e todos eles também trabalhavam. Todos eles trabalhavam quando alcançavam uma certa idade para poder trabalhar. Por isso que não existia criança. A burguesia criou criança e isso foi caindo. No entanto que hoje em dia, se uma criança trabalhar, é totalmente ilegal. A criança tem que estar na escola. Mas para a época isso foi caindo, quando a burguesia criou a criança e trouxe a literatura lá dos reinados para dentro dos seus castelos, para dentro dos seus palácios, das suas depois casas, todas as suas casas luxuosas, enfim, com seus empregados que contavam aí as histórias para os filhos, eram capacitados a contar, não tinham curso de literacia como você está tendo agora, porém eram capacitadas a contar para os filhos ali dos duques, dos lords, enfim, né, das pessoas de dote. Os filhos tinham empregados que contavam histórias para eles, ou até mesmo alguns pais, os próprios pais mesmo contavam histórias para os filhos. E Alice no País das Maravilhas foi muito contado. Foi contado, recontado e, no decorrer dos anos, adaptado. E até hoje é adaptado para o cinema, né, enfim, né, para animações, e também até na área de literatura é citado. É muito, muito cogitado a história de Lewis Carroll. Por isso que ela faz parte do conto. Lewis Carroll foi um autor tão magnífico que ele não só criou o sonho que era Alice, não só criou o coelho que era as pessoas, o proletariado, aquelas pessoas com menos poder aquisitivo, não só criou a Rainha de Copas, que era aquela cabeçuda, seguindo aí os padrões de um patrão chato, né, de um empresário chato, com todo o poder que ele tinha, com toda a sua gama de poder, de querer comandar as pessoas, mandar nelas e também abstrair os sonhos delas, como também criou alegorias como uma largata sábia. As pessoas não tinham como procurar sábios para pedir ajuda, pedir conselhos, enfim, as pessoas não tinham tempo. E também colocou um gato que desaparece, porque todo animal de estimação era muito mal visto, porque as pessoas também não tinham tempo de cuidar. Então, ele colocou um gato ali que desaparece, um gato com um grande sorriso, que também era uma forma de alegoria. Olha só que interessante. Vejam que todos os personagens, o conto que está no meio e a realidade tem uma ligação. Como eu disse, se não tiver uma realidade ao qual o autor que escreveu, ele se sobrepõe, ele vê aquilo como algo surreal para ele poder criar alguma coisa diferente para que entretenha as pessoas, não tem o que contar. O conto, se você for na parte oral, ele é passado de gerações em gerações e cada um conta de um jeito. A literatura, a literacia, seguindo do paradoxo, que é o que nós estamos falando também, ela faz o quê? Ela faz uma ponte. Ela liga a realidade, fazendo uma contradição para a fantasia e assim fazendo um conto maravilhoso. Então, o conto é um paradoxo da realidade que vem para a literatura, que vem para a narrativa, trazendo um problema ao qual tem que imitar. Qual que era o problema do mundo da Alice do País das Maravilhas? A Rainha de Copas. Qual que era o problema das pessoas ali na Revolução Industrial? Trabalhar para quem? Para um patrão que sempre estava mandando. Para um patrão que pagava-se pouco pelo excesso de trabalho das pessoas. Um patrão que fazia o quê? Ele praticamente escravizava, pois não tinham leis na época. Hoje tem, mas na época não tinha. E tudo isso, Lewis Carroll observou. Lewis Carroll observou, trouxe aí para a realidade, colocando tudo isso na Alice no País das Maravilhas. Alice no País das Maravilhas é uma obra magnífica, não tem como falar
de conto se não falar da Alice. Dentre outras obras também que nós podemos citar. Porém, a mais importante para fazer esse paralelismo, para fazer esse paradoxo, que é a contradição da realidade, é o conto de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas. E você, está preparado para seguir o coelho? Bora lá?